Casamento. Tudo que você precisa saber antes de casar. Zanara, seja muito bem-vinda no nosso Visão de Mulher. Eu estou trazendo essa série sobre casamento, tudo que você precisa saber antes de casar. Se você não assistiu os episódios anteriores, o episódio 1 e o 2, eu te oriento a voltar, porque neles eu falei da fase do namoro, a fase do noivado. E como prometido no primeiro episódio, eu iria dividir ele em 3, exatamente em cada fase. E hoje eu vou falar sobre o casamento, o tão esperado e o tão temido casamento. Eu vou trazer aqui para vocês experiências da minha vida que eu já ouvi e o que eu posso relatar sobre o casamento. Primeiramente, pessoal, case. Casamento é muito bom. Você ter um companheiro de verdade ao seu lado, a pessoa com que você pode compartilhar os seus reais sentimentos, é muito bom. Você teve a sua vida toda, sua mãe, o seu pai e seu irmão, pessoas que vocês compartilharam, mas o seu marido é totalmente diferente. Porque ele é uma pessoa escolhida. Você escolheu ele e ele te escolheu. O pai, a mãe, o irmão, o parente, você não escolheu. Deus foi lá e te colocou naquela família. Já o seu marido, não. Ele é seu companheiro de vida. É quem você escolheu para estar ao seu lado. Então, por isso que essa decisão tem que ser tomada com muita sabedoria. Porque eu, Francine, acredito num casamento para uma vida inteira. E não casar simplesmente por casar. Casamento é uma decisão para uma vida. Então, quando eu decidi me casar, eu decidi casar para o resto da minha vida com aquele homem. Então, quando eu decidi montar uma família com o Átila, eu tinha certeza que ele ia ser o homem da minha vida. Ia ser o homem que eu ia finalizar os meus dias com ele. Seria o homem que eu iria viver todos os meus desafios, os meus altos e baixos. Mas seria o homem que estaria ali do meu lado a todo momento. Então, quando você decide compartilhar a sua vida, gente, não é fácil. Não é fácil, tá? Não vou dizer que é a melhor coisa do mundo em relação a relacionamento. Gente, vocês vão se deparar com uma outra pessoa. É um desconhecido, né? Vamos lá, não vou te assustar, mas é um desconhecido. Porque aquela pessoa que você conhecia quando você namorava, que ele te deixava em casa, ele ia para casa dele, ele tinha o momento dele, ele tinha as fraquezas dele, ele lidava com isso, agora você vai ter que estar convivendo ali 24 horas. Então você vai estar se deparando com as fraquezas dele, com a vulnerabilidade dele e ele com a sua. Então, se você tiver de chorar, se você tiver de estar mal, qualquer coisa, ele vai estar ali com você. Então, se você não tem uma pessoa que você possa contar 100%, é aquela pessoa que vai estar ali do seu lado, na sua alegria, na sua tristeza, a pessoa com quem você vai contar de fato, é muito difícil. Os primeiros meses do casamento é algo que eu falo que é a prova de fogo. É a prova de fogo, porque você se depara em um ambiente novo, com uma pessoa nova, a qual você tem que fazer dar certo. Você vai se deparar com manias, você vai se deparar com tudo, você vai compartilhar. Às vezes você faz um som que vai incomodar ele. Às vezes ele vai fazer alguma coisa que vai te incomodar. Às vezes ele vai sentar no sofá de uma maneira que vai te incomodar. Porque quando você está na sua casa, você assiste a série que você quer, o filme que você quer, você tem a televisão no seu quarto, você faz tudo. Você só tem sua mãe e seu pai te perturbando. Fulano não faz isso, fulano não faz aquilo. Mas aí você deu no saco, você entra no seu quarto, você fecha a porta e ali você fica. No máximo, se você tiver um quarto compartilhado com a sua irmã, você vai reclamar da sua mãe. Mas no casamento, não. Você não tem como você simplesmente chegar, eu tô com raiva do meu marido, vou trancar a porta, não vou deixar ele entrar. O que é isso?
No casamento, você começa a ter que resolver o problema ali, ó, cara a cara. Eu tive um problema, eu vou ter que discutir, eu vou ter que resolver. A minha mãe sempre me ensinou isso, eu trouxe isso para o meu casamento, porque o meu marido, quando eu me casei com ele, não foi o primeiro casamento dele. Ele já vinha de um casamento. Ele já vinha de um relacionamento de 7 ou 8 anos, eu não sei, um relacionamento longo, a qual ele era casado. Ele não era casado no papel, na igreja, nada disso, mas ele já morava com uma pessoa, então ele já tinha experiência. Então ele veio com uma experiência a qual era totalmente diferente do que eu vivia. Porque a ex-mulher dele brigava com ele, pegava as coisas e ia para casa da mãe. E eu falei para ele, não, se a gente brigar, a gente vai resolver aqui. Eu não durmo brigada com você. Você não sai da minha casa sem eu te dar um beijo, um abraço e dizer que eu te amo. Eu não durmo um virado para cada lado, não, porque minha mãe sempre me ensinou isso. Isso ela sempre falou, resolva os seus problemas antes de ir para a cama. Quando você vai para a cama, você tem que ir bem para a cama com seu marido. Então, é sempre assim? Não. Às vezes você dorme chateada, dorme. Mas antes de dormir, eu dou um beijo, eu abraço, eu te amo, eu falo de coração. Antes de dormir, eu sempre faço isso. Então, não tem essa de cada um vai para um quarto, de cada um vai para uma cama, um dorme no sofá. Gente, não. Casamento, você tem que resolver seus problemas ali. Então, não é fácil. Você se deparar, um dia você está numa festa linda, vamos supor que você fez uma festa, um dia você está numa festa linda com todo mundo, no dia seguinte você está dentro de uma casa, a qual você tem que lidar com as suas manias, as manias dele, e tá tudo bem, e fazer acontecer. Porque você tem certeza que é a pessoa que você escolheu. E ali você vai conhecendo realmente quem é a pessoa. Você vai vendo as manias, os defeitos, as qualidades, quem ele é, se ele te ajuda, se você ajuda ele, se vocês são companheiros, como é que é, entendeu? Se você também é uma pessoa agradável, se ele não é, como que ele lida nas frustrações. Então, namoro, noivado, você tudo estava ali, ó, no teste. E o casamento é a prova, é para valer. É para valer. E se você chegou até essa etapa, você tem que fazer acontecer. Não case pensando, se não der certo, eu separo. Gente, não existe isso. Se você casa com este pensamento, a probabilidade do seu casamento dar errada é muita. Porque você já programou a sua cabeça para isso. Você já programou o seu cérebro de que se não der certo, eu separo. Então, o que o seu cérebro já programado ele vai fazer? Ele não vai fazer nada para que dê certo. Porque na cabeça dele ele já tem um plano B. E para mim, tá? Para Francine, anote, para Francine, casamento não existe plano B, só tem um plano A. É dar certo e dar certo. Problemas vão vir, adversidades vão vir, mas se você escolher casar, você vai superar aquilo com o seu marido. É claro que tem pessoas que casam e se deparam com um homem agressivo, um homem abusador. Então isso não tem... Esquece tudo que a gente conversou. Isso daí você não tem que fazer acontecer. Tem que dar segunda chance para um homem abusador? Para um homem que te agride? Gente, eu acredito em mudança. Acredito sim. Quando uma pessoa quer Jesus Cristo, Deus vai lá e muda e recupera. Eu já vi casos de recuperar, mas a pessoa realmente quer. Ela vai buscar, ela vai ter atitudes. Então, cada um sabe o que pode ou não perdoar. Se você pode perdoar uma traição, é com você. Se você pode perdoar uma agressão, é com você. Mas analise bem. Qual vai ser a atitude da pessoa após tudo isso que aconteceu? Ou simplesmente ele vai te pedir desculpa, vai falar que não vai acontecer e vai continuar tendo as mesmas coisas? Então, errou uma vez, pediu desculpa, errou a segunda, pediu desculpa. Então, assim, a gente tem que fazer acontecer, mas pensa bem o que realmente vale a pena. O que eu estou falando aqui é de fazer acontecer para uma discussão, é uma briguinha cotidiana, são diferentes pensamentos, entendeu? Não é porque ele botou o pé em cima da mesa, eu vou me separar dele. Não é porque ele toma banho e deixa a toalha jogada, eu vou me separar dele. Isso são pequenas coisas. Mas meu marido até hoje ele deixa a toalha assim.
lamento te informar, homem é assim. Isso daí não é o da sua casa, não. É da casa de todo mundo. Homem é assim, homem é distraído. Homem não se liga em determinadas coisas. Homem precisa que você dê dicas, que você dê comandos das coisas que você quer, das coisas que você precisa. Ah, salvo algumas exceções. Existem algumas exceções? Existem, mas a grande maioria precisa ter um comando. Por isso Deus te deu a sabedoria, mulher. Você é sábia. Você é o pilar da sua casa. O homem tem a força. O homem é o provedor. Então não espere que o homem tenha a sua sabedoria. Ele vai ser mais sábio, ele vai ser mais eficaz em outros aspectos. O Átila, vou te dar exemplo do meu casamento. O Átila ele é muito melhor do que eu em grande parte. Mas na grande maioria é na parte de trabalho. Executando. A mente dele é uma mente brilhante. A mente do Átila fala que deveria ser estudada, que é uma mente brilhante. Ele tira soluções da onde não existe. Só que eu sou a mulher que cuida da casa. Eu sou a mulher que cuida dele. Eu sou a mulher que está ali, intermediando o meio de campo. Então eu tenho a sabedoria. Eu sou aquela mulher que as pessoas do trabalho me procuram para me passar determinadas coisas e eu faço meio de campo com ele. Então seja essa mulher. A força é do homem e a sabedoria é da mulher. Então entenda isso, não comece o seu casamento com uma briga de ego, com uma briga de quem manda mais, quem manda menos, é isso, aquilo, outra coisa. Desculpa, é polêmico, mas eu tenho que falar. Para mim, num casamento, não existe divisão de conta. Eu pago isso, você paga aquilo. Esquece, meu bem. É dinheiro de todo mundo. O que seu marido gasta, você tem que saber. O que você gasta, ele tem que saber. Pequenas mentiras. Esse dia o pastor, o profeta pregou na igreja e ele falou muito isso, e isso pontua muito da mulher. As mentiras, as pequenas mentiras não devem existir. Ah, mas eu não minto para o meu marido. E a fatura do cartão de crédito? Você fala a verdade? E aí? Então, eu quero exigir algo dele, mas será que eu estou entregando a mesma coisa? Então, o casamento é isso. O casamento vão ter altos e baixos. Vai ter um dia que você vai amar, vai ter um dia que você vai odiar. Vai ter um dia que você não vai aguentar. Vai ter um dia que você vai olhar, seus olhos vão brilhar. Casamento é isso. Mas não entre numa briga com o seu marido. Não emburre a sua cara por achar que ele tem a obrigação de entender o que está passando por você. Converse. Fale, não estou falando DR não, gente, porque DR esquece. Eu sendo mulher, odeio DR, imagine homem. Que homem não tem paciência para isso. Esquece, homem não tem. Tem uns aí que amam DR, mas é assim, é a minoria. A grande maioria, eu volto aí, se você não viu, já saiu no meu canal também, sobre a comunicação eficaz. Aprenda para você lidar com seu marido. Que homem tem que ser assim. O homem é básico, é objetivo, basta você ver como ele se veste. O homem, ele se veste básico. A mulher, não, ela complementa. Então, vamos ter a sabedoria. Você tendo a sabedoria, também tem um outro episódio, uma outra série que eu trouxe aí da mulher de provérbios. No casamento, você tem que ser essa mulher virtuosa. Traga essa essência para dentro do seu casamento. Traga a submissão como sabedoria. Então não entre, não faça briga de força de quem manda mais, quem faz mais, quem não faz, quem é isso, quem é aquilo. Entenda o papel de cada um. Mas para você entender o papel de cada um, o seu marido, o seu companheiro também tem que entender. Ele também tem que estar de comum acordo com o seu pensamento. Então vamos superar todos os desafios juntos. Juntos, casamento é superar o desafio diário, lado a lado, de mãos dadas com seu companheiro. Não é você querer mandar mais do que ele, você ter um poder maior do que ele. Não, casamento é comunhão. Comunhão. Tanto é que lá no regime de casamento ele fala comunhão parcial de bens, comunhão total de bens, separação. Então assim, para você ver, quando é separação total de bens, não aparece nenhuma comunhão.
cada um para o seu lado. Quando é para juntar tudo e cada um é comunhão. Então, casamento é isso. São duas pessoas vivendo um só propósito, vivendo um só desafio. Então, a dor dele é a sua dor é a dor dele. Então, para você também saber se é a pessoa certa qual você escolheu, você vai ver quando você tiver uma dor, quando você tiver um problema, e você sabe com quem contar. Você vai ter só, mas eu tenho minha mãe, eu tenho meu pai, eu tenho minha irmã, eu tenho minha amiga, você tem todo mundo. Mas se você não puder compartilhar tudo da sua vida com o seu marido, tem algo de errado. Seu marido é seu amigo. Ele é a pessoa com a qual você vai compartilhar os problemas com seu filho, seus problemas do dia a dia. Se você chegar na sua casa e não ter com quem você compartilhar, ele não é seu companheiro. Assim como ele. Se ele chega na casa dele, ele precisa do conforto de um lar, ele precisa de uma mulher amiga, uma mulher companheira, é difícil. Então, muitos casamentos eu vejo que acaba exatamente por isso, porque não aguenta o processo. O processo não é fácil, mas a vitória desse processo é maravilhosa. E essa vitória não demora muito não, a vitória é dia a dia, porque o processo que a gente vive é dia a dia. Não é fácil, não é. É o que eu estou falando, é você compartilhar com uma outra pessoa os vícios, as manias, o jeito, tudo. Porque cada um tem a sua mania, cada um tem o seu jeitinho. E aí você tem que estar dentro de uma casa e aprender a amar cada coisinha. Porque amar um gesto, amar um presente, amar uma vinda na sua casa, amar ficar aquele tempinho é uma coisa. Agora você amar os defeitos, amar conviver, amar a pessoa, mesmo quando ela faz algo que você não goste, aí sim é um casamento. Então, não vamos deixar as pequenas coisas acabar o casamento. Não vamos. Os casamentos, eles têm que ser para uma vida toda. Salvo quando existe maus tratos, violência, abuso, aí sim você não tem que estar ali. E houve uma traição, até traição, eu não julgo. Traição é uma particularidade. Se você foi traído e você perdoou, é com você. Que a intimidade de um casal, só quem sabe é o casal. Então, se você perdoou e você é criticado, errado é quem está te criticando. Porque só você sabe o que você vive. Você e seu marido, você e seu companheiro sabem o que você vive. Então, você, melhor do que ninguém, sabe se você vai perdoar ou não. Então, ninguém tem nada a ver com isso. Sobre traição, ninguém tem nada. Agora, sobre abuso, aí, violência, então, aí já é algo que, assim, eu não concordo. Eu acho que a gente tem que acreditar na mudança do próximo. Mas quando a pessoa chega a agredir e tem um abuso sobre a outra, eu acho que ali você já diz muito sobre o caráter da pessoa. Então, se você quer mudança, você vai mudar antes de você efetuar o erro, antes de você fazer. Então, a pessoa pode ter um gênio difícil, mas busque antes. Se ele te ama de fato, ele vai lutar contra isso até chegar definitivamente ao ato. Então, mas casamento é maravilhoso. Eu levanto essa bandeira e eu falo que você deveria casar. Eu falo para todo mundo que eu profetizo na vida dos meus filhos. O Júnior tem 10 anos, a Mariana tem 4. Eu profetizo na vida deles que aos 19, 20 anos eles estejam casados. Que eles construam uma vida com a pessoa que eles escolherem. Eu oro a Deus todos os dias para que eles apresentem, para que Deus apresente a pessoa certa, tanto para o meu filho quanto para minha filha, para que eles comecem uma vida junto. Então, gente, você pode curtir com seu marido, você pode curtir com seu namorado, você pode curtir com seu noivo, você pode viver uma vida assim. Eu vivi as melhores fases da minha vida estando casada. Eu namorei o Átila durante acho que 2 anos e meio e logo a gente casou. E as minhas maiores realizações foram casadas e com filho. A minha primeira viagem internacional, meu filho tinha 2 anos de idade. Depois disso, eu fui viajando 1 vez por ano ou 2 vezes por ano. Eu fiz vários. Então, assim, eu viajei o mundo, eu conheço lugares, tudo estando casada. Eu vivo o melhor da minha fase estando casada.
E olha que eu vivi, eu curti, como eu falei no primeiro episódio, eu já namorei longo por um determinado tempo, que ia me casar. Então, assim, não tenha medo de casar. Não coloque na sua cabeça isso de que, eu tenho que viver, porque as pessoas pregam isso. Você só pode casar depois que você viver tudo que você tem que viver. E aí, tem pessoas aí de 50, 60 anos que viveram tudo que tinha que viver, e aí, não casou. E mesmo assim, acho que ainda tem que viver mais alguma coisa. Ok, se é o que você pensa, mas não fale que você tem que casar depois que você viver isso. Eu só vou me casar depois que eu me formar na faculdade. Eu só vou me casar depois que eu fizer isso. Se é o seu ideal, ok. Se você começou essa faculdade com 17, 18 anos, tá válido. Mas você, com 30 anos, iniciar uma faculdade, falar que vai casar só depois da faculdade, o que a faculdade te impede? Desde que seja acordado com seu esposo. Então, vamos começar a parar de dar desculpas para determinadas coisas. Quem quer, faz acontecer. Isso é independente de ser casamento, independente. Quem quer, faz acontecer. Então, se você quer casar, se você quer compartilhar uma vida, não tem nada que vai impedir isso, a não ser o caráter do outro. Isso impede. Mas sem isso, vocês estando em sintonia, o caráter de vocês dois, vocês tendo os mesmos valores, praticando os mesmos princípios, esquece. Vai que vai dar certo. Vai que vai dar certo. Como eu falei já nos outros episódios, eu vejo que os casais hoje, que são case de sucesso não estou falando financeiramente não, casamentos duradouros, casamentos longos, são as pessoas que iniciaram juntas. Então, cresceram junto, como falo, né? Pegou na planta. Então, esses são os casais hoje. Comece a analisar, vê aí os casais que dão mais sucesso de vida, não financeiro, de vida. Há quanto tempo eles estão casados? Desde quando eles estão juntos? Então, eles iniciaram uma vida. Então, casar é bom, mas tenha um planejamento. Veja muito bem com quem você está casando. E se você chegou a esse ponto de tomar a decisão de casar, faça dar certo. Esse é seu compromisso. Não case pensando em se separar. Case pensando em viver uma vida com essa pessoa. Porque quando você programa o seu cérebro para isso, não tem probleminha, não tem uma toalha molhada na cama que vai te impedir de fazer isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa série. Foram 3 episódios falando sobre casamento. Primeira fase, o namoro, segundo, o noivado e a terceira, que é o casamento. Eu posso falar que eu sou feliz no meu casamento. Eu vivo altos e baixos como qualquer casal vive. Eu não sou um casal perfeito, mas eu sou feliz com a escolha que eu fiz. Eu amo o meu marido, eu amo a vida que nós temos. Então, eu escolhi viver isso e quando eu me casei, eu coloquei isso na minha cabeça. Eu vou fazer dar certo e eu vou viver o melhor dos momentos com meu marido. Ele é a pessoa com que eu escolhi para compartilhar uma vida. Então comece a pensar com essa visão e não com outra. Casar por casar, casar para sair de casa, casar para se livrar de determinada situação, casar porque acha que é bonitinho, porque vê na internet o pessoal casando. Então, quando vier os desafios, se esse é o propósito que você se casou, aí de fato vem a separação. Mas quando você escolheu de fato o propósito para viver uma vida em comunhão, aí esse casamento será para a vida toda. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar. Compartilha para aquela pessoa que está passando por essa fase, que está namorando, que está noivando, início de casamento ou casamento já longo, que possa estar passando por algum problema. Envie esse vídeo, essa série, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante, porque esse é o intuito do Visão de Mulher. Então curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative a notificação, porque toda semana tem vídeo novo, a semana inteira a gente está mostrando conteúdos, tem cortes aí, tem outros vídeos a gente está fazendo, então o Visão de Mulher está em constante evolução. E a gente só faz isso porque vocês estão com a gente. Então se inscreva, compartilhe o canal com o máximo de pessoas que você puder, porque o Visão de Mulher, o intuito é esse. Juntas nós somos mais fortes e eu dependo de você para fazer acontecer.
Fiquem com Deus. Espero você na próxima semana com uma nova série ou novos episódios, mas você só vai saber se você continuar aqui acompanhando o canal. Fiquem com Deus e até a próxima.